pastor me chama, né? Sempre quando eu tenho alguma coisa, eu não peço, eu não vou a ele, ele me chama. E essa semana ele me chamou e realmente eu tinha alguma coisa a compartilhar com a igreja, algo que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu não obedeço aquele script de pregador, então eu vou colocando ali aquilo que o Senhor me dá, as passagens, né? Aqui é um compartilhar. Então, aqueles que conhecem a maneira como os pregadores devem pregar, eu saio um pouco dessa linha, tá bom? Então, mês passado, nós falamos sobre milagres e fé, e eu falei durante a semana, em um dos dias, sobre isso. E naquela ocasião, eu falei sobre oração, sobre clamor, sobre fé, né? Sobre a igreja estar unida para orar, para clamar a Deus, para que Deus fizesse os milagres. E nós temos aqui na igreja muitos testemunhos de milagres, milagres mesmo, né, irmãos? Porque a igreja se reúne, ora, busca a Deus para que o milagre aconteça. E quando eu trouxe essa palavra, eu comecei também a falar com o Senhor, né? Senhor, eu quero ver milagres. Eu quero... A tua palavra diz que nós veríamos milagres maiores até dos milagres que o Senhor realizou. E eu quero ver por quê que a gente não vê um coxo andar, por que nós não vemos pessoas ressuscitarem. E eu comecei a falar com o Senhor. E eu falei para o Senhor que eu queria ver milagres. E hoje de manhã eu disse, né? Milagre é como aquele ditado que diz assim, as pessoas antigamente diziam assim, eu preciso de paciência, eu vou orar para Deus me dar paciência. Aí as pessoas diziam, não ora, porque quando você ora pedindo paciência, vai vir tribulação para você ser tratado e para você ter paciência. Milagre é a mesma coisa. Se nós pedimos para ver milagres, nós temos que estar preparados. Nós temos que se preparar, porque antes do milagre nós teremos lutas. E as minhas reflexões sobre isso foi que logo, foi o mês passado, e logo depois nós começamos a entrar numa luta muito grande. Alguns aqui, a maioria sabe, né? A nossa bebê recém-nascida, filha do Felipe, da Priscila, netinha do pastor Geliel, minha sobrinha, foi internada às pressas e praticamente quase morta. E aí nós entramos numa batalha. Nós entramos numa batalha e foi nessa batalha que Deus começou a falar comigo. Às vezes nós pensamos que para que haja um milagre é preciso orar, clamar e ter fé, como eu disse. Nós precisamos disso. Porém, o milagre não é o fim em si mesmo. Foi isso que eu descobri nessa luta dessas últimas semanas. O Senhor trabalhou na minha vida que o milagre, Deus não realiza milagre por realizar. Há um objetivo. O motivo de Deus realizar milagres não é para nos satisfazer, nos afirmar ou provar o seu poder. Para nós é. Porque a gente naquela luta, naquela dificuldade, para que aquela tristeza, aquele desespero saia, a gente clama pelo milagre. Então é para nos satisfazer. E também para nos afirmar como crentes.
Porque se eu oro e o milagre acontece, o meu Deus, a minha fé, realizou o milagre. E eu não creio que também seja para provar o poder de Deus, embora quando há um milagre, nós vemos a ação de Deus, o poder de Deus, porque Deus não precisa provar nada para ninguém. O milagre é um instrumento para que sejamos atraídos a Deus, trabalhados, transformados e também para que haja testemunho para convencimento de quem Cristo é e haja salvação. Então, irmãos, nós precisamos, nessa caminhada de fé, né? Quando nós precisamos de milagre, nós precisamos entender que para que haja um milagre, há um processo. E eu pedindo a Deus uma passagem, eu me lembrei da passagem que está lá em João 11, a partir do 1º versículo, que fala sobre Lázaro, né? Quando Lázaro morreu. Nós vamos ler até o 15. Mas até o 45 ali relata essa história, né? O que aconteceu ali quando Lázaro morreu. E diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele, até aqui. Nós vamos ficar até aqui. Então Deus me deu a passagem falando sobre essa família. Nós vemos aqui que essa família era uma família muito íntima de Jesus. Jesus pousou na casa deles. A gente tem aquela história de Marta fazendo tudo para agradar Jesus, a comida, muito ocupada, e a irmã ali aos pés de Jesus. Então, era uma família que tinha intimidade com Jesus. Eles eram amigos de Jesus. E aí, no momento que essa família mais precisou, Jesus estava distante. E Marta e Maria, na cabeça delas, elas conheciam Jesus. Elas sabiam o que Jesus podia fazer. E mandou
né? Elas mandaram que os servos dela fossem lá chamar Jesus, o amigo, que pousou algumas vezes na casa delas, e com certeza Jesus, quando souber que Lázaro está muito doente, Jesus vai largar tudo e vai vir ao nosso encontro, porque nós somos amigos de Jesus. E ele não vai deixar que o pior aconteça conosco. Porém, não foi isso que aconteceu. Jesus recebeu a notícia, Jesus sabia pela sua, pelo seu poder, ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro, mas ele não foi de imediato atender as irmãs. Jesus continuou lá fazendo o que tinha que fazer. Irmãos, isso, nesse momento que nós tivemos a Ana indo para a UTI, eu comecei a fazer algumas perguntas para o Senhor. Senhor, por quê? Eu comecei a fazer perguntas para o Senhor. E por que o Senhor permitiu isso? Senhor, o que nós fizemos de errado? Eu mesma, o que eu podia ter feito como tia? E olha que eu sou chata, eles sabem que eu fico o tempo todo, a Ana estava um pouco gripadinha, eu ficava em cima da Priscila e lhe mandava mensagem, Priscila, eu ficava observando, sei o quê, um dia antes eu, e aconteceu. E a Ana foi para o hospital. E aí Deus começou a trabalhar comigo, E algumas coisas eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Primeiro, antes de haver um milagre, há um processo. No processo, há dor. No processo, há espera. No processo, há temor. No processo, há dúvidas e sacrifícios. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, sempre quando houve um milagre, houve essas coisas antes. Ou uma ou outra, ou algumas. Dor, espera, temor, dúvidas e sacrifícios. O milagre não pode ser o fim em si, mas tem que ser o começo de um estreito relacionamento com Deus, de conhecer Deus não só pelo que Ele pode fazer, reconhecer e desejar que Ele seja para nós suficiente. É nesse processo que Deus vai trabalhar em nós isso. Porque se quando a gente precisasse do milagre, o Senhor, não haveria milagre. Se Jesus fosse de imediato, talvez Jesus nem precisaria fazer nada. Jesus poderia dizer assim, faz isso com ele, como a gente faz, não vai no médico, dá um remedinho, a pessoa fica curada. Você toma um remédio, muitas das vezes você é curado. Mas algumas vezes nós precisamos chegar no limite. Atravessarmos a linha para o impossível. Aonde o homem não pode fazer mais nada. E é aí que o Senhor entra. Talvez se Jesus fosse de imediato, ia ter alguma manifestação ali, mas não seria milagre. Mas quando Lázaro morreu, não tinha mais jeito. Não é verdade? Não tinha mais jeito. E ali houve um tratamento com a família e também com os discípulos. E ali nos últimos versículos, o Senhor falou que aquilo ali seria necessário para que eles pudessem crer, para que houvesse o quê? Uma subida de nível.
E isso acontece na nossa vida também. Nós precisamos passar pelos processos, pelos vales, pelas dificuldades, e nós precisamos, como servos de Deus, neste momento, aproveitar para que haja o quê? Uma aproximação do Senhor. No processo da busca pelo milagre, precisamos entregar a nossa vontade pelo milagre. Que ele seja suficiente. Se ele fizer, amém. E se não fizer, amém. Ele é suficiente. Nesse tempo, nesses dias, né? Foram 9 dias exatamente que a Ana ficou no hospital. Mas parece que foi uma eternidade para a gente. Todos os dias era muito longo. Muitos aqui já passaram por isso, né? Edinho, Adri, Calica e outros. Parece uma eternidade. E ali, eu hoje de manhã falei, né? Que eu estava sempre conversando com a Priscila. Com o Felipe eu não conversei, assim, mas eu estava ali o tempo todo com a Priscila, porque ela é muito madura, ela que nos fortalecia. E eu precisava estar forte também, embora eu estava muito abalada, eu mandava mensagem para algumas, ora por mim que eu preciso, porque eu preciso estar forte por causa dos meus pais e até por causa dos meus irmãos e da família, eu preciso dar força. E nesse momento, quando eu tive a oportunidade de conversar com a Priscila falou para mim, ela vai ter um momento dela com o Felipe de compartilhar com a igreja, mas ela falou para mim, tia, lá na UTI, eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Vocês podem imaginar a oração que ela fez. Ela entregou a Ana e disse, Senhor, faça o que o Senhor quiser. E algumas vezes eu também fiz essa oração de uma forma assim, Senhor, nós não somos melhores. O Senhor pode levar a Ana como o Senhor levou filhos de outras pessoas. Pessoas que nós amávamos, o Senhor levou. Então o Senhor pode levar ela. E eu disse de manhã, a Ana não sofreria. Pelo contrário, ela estaria livre de todo sofrimento. Mas nós, a família, e eu comecei a colocar os porquês para Deus que ele não levasse a Ana. Pensei na Mia, pensei na Priscila, no Felipe, nos avós, nos tios. Pensei até, Senhor, nós estamos às vésperas de um casamento. Se a Ana for, como que vai ser? Eu dando as razões para que Deus fizesse aquele milagre. E aí depois eu tive que entregar. Eu falei, não, Deus é soberano. Se Ele levar, Deus vai saber como tratar a gente e nós vamos passar por isso. E eu creio também que Deus pode curar a Ana. E cada dia Deus ia fazendo um milagre. E lá no hospital, muitos testemunhos, a Priscila com aquele ambiente. E Deus foi tratando a nossa família. E aí nesse processo, Deus também falou comigo sobre a maneira como nós servimos a Ele. Muitos chegam ao Senhor pela dor, pelas dificuldades. Não tem problema isso. Deus nos aceita como nós estamos. Muitos chegaram à presença do Senhor pelas dificuldades, precisando de um milagre. Mas nós não podemos passar nossa vida na presença do Senhor dependente dos milagres e da ação de Deus para esta vida. Independente das circunstâncias, do que Deus fizer, nós temos que servir ao Senhor com amor.
aqui nós vemos que tem uma família que ama a Deus. E algumas passagens diz que eles eram amigos de Jesus. E o Senhor Jesus, ele nos chama de amigos. E se nós somos amigos de Jesus, nós precisamos confiar e entender e descansar e saber que se nós somos amigos de Jesus, se ele nos ama, ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, e eu até coloco assim, né, alguns títulos. E eu nem disse o título que eu dei a essa mensagem antes, né? Mas a mensagem é A Jornada dos Amigos de Deus. Por quê? Porque a gente acha que aceitamos Jesus, vamos caminhar com Jesus, vamos viver só em vitória. Não é, irmãos. É pelo contrário. Nós vamos ter vitórias, mas nesse mundo nós vamos passar por dificuldades, por luta, por perseguição. A palavra de Deus nos avisou, disse, neste mundo tereis aflições. Então, ninguém pode estar aqui enganado que vai viver a vida no paraíso. Nós vamos viver quando nós formos para a eternidade, mas aqui no mundo nós teremos aflições. E também, o que Deus tem falado comigo, Deus não quer ninguém servindo a Ele de bengala. O que é isso, Jô? Viver de bengala. A bengala nos auxilia a caminhar, a andar. E muitos de nós aqui, até um milagre pode ser uma bengala. Eu preciso de uma bengala para continuar servindo a Deus. Então, preciso de um milagre. Senão... Mas essa bengala pode ser também favores, cargos, reconhecimento. Se nós estamos numa igreja, numa congregação, nós acabamos nos acostumando com algumas coisas e essas coisas podem tomar um lugar na nossa vida que não deveria tomar. E se nós não tivermos isso, a gente se entristece. A gente ou vai para outra igreja, né, outra congregação, porque a igreja é uma só, a gente se aborrece, ou a gente abandona a igreja, vai para o mundo. Por quê? Porque nós vivemos de bengala. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Também nós não podemos servir a Deus porque todo mundo precisa ter uma religião. É dito isso, todo mundo tem que ter uma religião. Então eu sou evangélica. Nós não podemos viver assim. Ou porque é bom para o meu filho. Eu preciso criar o meu filho na casa de Deus. Não é esse o motivo. Embora isso seja muito importante. Isso não pode ser. Você não pode pensar assim, eu estou na igreja porque o meu filho precisa ter uma direção. Você está servindo ao Senhor porque Ele é o único caminho. E o seu filho vai seguir a Jesus porque você segue a Jesus e você é o exemplo para ele. Porque trazer o filho para estar aqui na escolinha dominical, tendo todas as programações, e quando sair daqui, lá na casa, é briga, é desavença, é mau testemunho, pode esquecer. Não adianta trazer. Deus não quer ninguém também servindo a Ele para melhorar de vida. Esta não é a promessa do Evangelho. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós aqui, né? Para mim também. E se Deus tirar, cada um pense aí. E se Deus tirar as funções na igreja? Porque nós
Às vezes nós nos acostumamos e a função na igreja é a nossa bengala. Ah, eu sou líder disso. Ah, eu sou da mídia. Ah, eu sou músico aqui do louvor. Eu pergunto para os músicos, e se Deus tirar o instrumento, você ainda estaria aqui louvando a Deus? Isso me veio muito forte, irmãos, de perguntar. Se uma autoridade da igreja tirasse a tua função, você continuaria com o mesmo fervor servindo a Ele nessa igreja? Se Deus tirasse aqui a estrutura congregacional, porque tem gente que precisa da estrutura. Tem gente mudando para outros lugares porque a estrutura é melhor. A organização é melhor. E se Deus tirar isso, você ainda vai continuar com todo o fervor? Porque nós vivemos procurando isso. Funções na igreja, estrutura. E mais no particular, se Deus tirar a saúde, se Deus tirar os bens, que a gente às vezes bate a doença, ai Deus, porque eu... Aí se vem uma crise financeira, cadê o fervor na igreja? E se Deus tirar quem nós amamos? Nós estávamos prestes a perder alguém que nós amávamos. E o que vinha na minha mente, falei, Deus, eu ainda vou continuar te amando, mas aquela dor, aquela dificuldade, mas eu ainda vou continuar te amando. E Deus começou a me lembrar, lembra? Porque nós já tivemos perdas. Vai sobreviver. Mas eu quero saber se vai continuar me amando? Se eu tirar? Para que Ele manifeste a sua glória e o seu poder, as circunstâncias serão sempre, quase sempre, mas para mim é sempre, desfavoráveis. Haverá falta, perda, conflito, adversários e perseguição. Para que Deus manifeste o poder dele na sua vida, nós vamos passar por essas dificuldades. E nós não queremos. Nós queremos tudo perfeito ao nosso redor. Como Deus vai manifestar a sua glória? Antes que aparecesse o cordeiro para ser imolado, houve um filho a ser crucificado. Vocês lembram de Abraão e Isaque? Que lindo ver um cordeiro aparecer do nada, no meio dos arbustos onde não tinha. Mas antes disso, tinha um pai que pegou o filho, levou para sacrificar. Pensa no coração desse pai. Ele foi rindo, saltitante. Não, lógico que não. Mas ali o Senhor providenciou. E nesse processo quando Deus pede o filho a Abraão, até ele levar ao lugar de sacrifício, houve um processo. Medo, perda, estava perdendo um filho, o único filho. Então sempre há um processo. Antes do mar se abrir, houve uma perseguição. Que lindo contar a história do mar se abrindo. Mas olha o que o povo de Israel passou antes do mar se abrir com o faraó. Antes de uma concepção, houve uma esterilidade. Ana era zombada.
Ana sofria. Antes de haver a multiplicação dos pães e peixes, houve a necessidade, a fome. Lindo falarmos desses milagres da Bíblia. Mas muitas vezes nos esquecemos que houve um processo. E o processo era de dor, de perda. Antes de haver uma ressurreição, houve uma crucificação. E nós estamos aqui na terra, dizemos que somos amigos de Deus, que servimos ao nosso Senhor Jesus e muitas das vezes não queremos passar pelos processos. Nós queremos o milagre, mas não queremos o processo. É impossível, irmãos. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas Jesus deixou-os passar pelo processo. Ali naquele período que o Lázaro ficou pior, morreu, houve o sepultamento, houve o choro, alguns dias, e Lázaro entrou lá no estado de decomposição. É isso mesmo, né? E Jesus veio. Muitas das vezes, a nossa espera pelo milagre, o nosso milagre, vai chegar a esse ponto. Mas é aí que nós vamos provar o quanto nós cremos no Senhor e o quanto nós amamos. Porque se Ele fizer, Ele é o nosso Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Há tempos que Deus quer que sejamos apenas o amigo. São coisas que o Senhor falou nesse processo que nós passamos. Ali era um relacionamento de amigos. E se nós também formos ver na palavra de Deus, muitos milagres foram realizados com ações de amigos. A gente lembra daquele homem que não podia andar e os amigos foram lá, pegaram ele, colocaram ele na maca e levaram e enfrentaram tudo aquilo para que ele estivesse na presença de Jesus. Subiram lá no telhado, abriram lá para que colocassem o homem ali dentro daquela casa onde Jesus estava, ação do amigo. E aí Deus, na minha oração, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso com Felipe e Priscila, tão dedicados à obra de Deus? Senhor, Tu sabes o quanto, por que, Senhor, eles estão passando por isso? Aí o Senhor falou para mim, né, que eles têm funções aqui, são pastores, ministros de louvores. Aí o Senhor falou, eu não estou tratando com ministros de louvor, eu não estou tratando com pastores e nem com aquelas funções que eles ocupam lá na igreja, mas eu estou tratando com o pai Felipe, com a mãe Priscila, com o avô Geliel, com a tia Joséia, com os irmãos da igreja como pessoas. Eu estou tratando de pessoas. Muitas das vezes, o que nós somos aqui na igreja, eu nem gosto de ser chamada de missionária, porque eu sou serva e eu sou amiga de Jesus, porque muitas das vezes as funções querem sobressair ao que nós somos. E o Senhor, muitas das vezes, quer atuar na nossa vida como nós somos no nosso dia a dia, como filhos, como pai, como mãe, esposa, esposo, irmãos, amigos. Aí eu dei o exemplo do pastor Geliel, quando foi lá no hospital, que ele tem, né? Ele pode entrar no hospital porque ele é pastor. Então eu disse que ele deu a carteirada dele lá, para entrar e ver a netinha. Ele entrou como pastor, mas o coração era de avô.
E eu creio que ele chegou ali naquele quarto de UTI, ele olhou para Ana com o coração de avô. E ele orou pela Ana com o coração de avô. Tanto que ele disse que, se ele pudesse, ele tirava ela dali, de ver ela sofrendo do jeito que estava. Então, irmãos, isso o Senhor também me ensinou. Muitos milagres serão realizados quando nós assumirmos esse papel com mais amor, com mais dedicação, como filhos, pais, esposos, irmãos. É aí que também os milagres serão testemunhos para que pessoas que nós amamos vejam o poder de Deus. Nós precisamos amar e orar com amor de pai, com amor de mãe, com amor de esposo, com amor de filho, com amor de irmão, com um amor de amigo. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou amigo, porque eu amo. Muita da gente fala, pastor, ora porque você é pastor. Não. Pastor Geriel, vem, ora, porque você é um amigo. E nós podemos orar uns pelos outros. Estou acabando. No que mais Deus é glorificado é na nossa humanidade e morte, do que nos nossos planos. Se Deus ficasse condicionado aos nossos planos, muitas coisas, muitos relatos nós não ouviríamos. Porque nós não sabemos, irmãos. Eu dei aqui a Deus planos. Falei, Deus, olha, faz assim porque vai acontecer isso e nós... Planos. Às vezes, nossas funções. Eu coloquei Senhor porque a Priscila, o Felipe, trabalham na tua igreja. E daí? E daí? E muitas das vezes você faz esse tipo de oração para Deus. Mas eu, Senhor, por quê? Por quê? Muitas das vezes nós impedimos Deus de agir porque nós temos esses porquês. Mas Deus quer ser glorificado na nossa vida, na nossa humanidade e até na nossa morte, morte do eu, da vontade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, estou terminando, versículo 9 diz: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você pode dizer isso, irmão? Você pode dizer isso, servo de Deus, serva de Deus, que você sente prazer nas fraquezas, que você sente prazer nos insultos, que você sente prazer nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando você está fraco, então é que você está forte.
E foi isso que o Senhor compartilhou comigo nesse período. Graças a Deus, houve um milagre na nossa vida. A Ana experimentou o milagre e nós também. A Ana está em casa. A Ana está se recuperando bem, graças a Deus. Foi milagre dito pela boca dos próprios médicos, que nós compartilhamos ali nos grupos da igreja. Os médicos falaram para Priscila, houve um milagre, porque ela não tinha como aguentar. Nós experimentamos, mas, irmãos, Deus seria o mesmo se Deus não fizesse esse milagre. Para nós, nada é mais poderoso do que sermos satisfeitos e plenos dentro das condições, dos papéis e tempo que o Senhor nos dá. Independente das circunstâncias, nós precisamos ser satisfeitos e plenos. Se Deus estivesse condicionado ao nosso tempo, aos nossos planos, não haveria milagres. Se Jesus fosse no tempo de Marta e Maria, Lázaro seria curado, mas não haveria o testemunho da ressurreição. Qual é o mais forte? Então, muitas das vezes na nossa vida, nós às vezes, hoje eu ouvi depois da palavra de manhã, algumas pessoas compartilhando, né? Nós às vezes impedimos Deus de fazer milagres grandiosos na nossa vida. Nós oramos, nós clamamos, mas nós não aceitamos o processo. E no processo há muita coisa, inclusive tratar a nós mesmos, para que nós sejamos diferentes. E eu falei hoje de manhã, o que nós vamos fazer com o milagre da Mia, da Ana? Nós, principalmente os que conhecem, nós não podemos ser o mesmo. O Felipe e a Priscila não vão ser os pais que seriam sem esse milagre. E nenhum de nós. E nós temos experimentado, porque nós cremos, porque nós vimos milagres acontecendo na nossa igreja, muitos milagres. E nós cremos que há milagres para acontecer. Mas que esses milagres não sejam o fim em si só, mas que seja o processo para que a gente possa estar mais próximo de Deus, sermos mais amigos de Deus. Amém? Então nós vamos nos levantar e nós vamos orar para que nós venhamos entender os processos na nossa vida. Você está passando pelo processo, irmão? Você está esperando o milagre? Você está passando pelo processo, que você não fique esperando o milagre ser o auge. Não, irmãos. O milagre tem que provocar em você mudança, atitudes novas. O milagre tem que provocar em você vida nova, vida em Cristo. Atitudes novas. Nós vamos orar. Eu vou orar e vou pedir ao Senhor que nos ajude a entender quando nós estivermos em processos. Amém? Então vamos orar.